Morreram 120? Deveria ter morrido mais. Bandido bom, bandido morto. No mundo existem muitos parâmetros para considerar alguém bom ou mal. Se parar para pensar, você já julgou ser melhor do que alguém segundo os seus próprios critérios. Eu mesmo, quando adolescente, certa vez, estava junto com os meus pais, assistindo pela televisão a invasão que acontecia em uma determinada comunidade, Complexo do Alemão. Se tratava do processo de pacificação das favelas do Rio de Janeiro, as famosas UPPs. O helicóptero capturava imagens de bandidos fugindo desesperadamente por suas vidas do alto de um morro, e eu então lancei minha sentença. Por que não aparece um helicóptero do exército ali e executa todos eles? A sentença desabou dos meus lábios como uma cachoeira medonha, como se eu tivesse a solução para todos os problemas da terra. Matar todos os que eu considero maus. Nessa época eu deveria ter uns 13 anos, e meu pai, com vasto conhecimento bíblico, me perguntou: é isso que o seu Deus faria com esses homens? Você serve a esse Deus? Onde está a graça e a misericórdia dele? Quantas vezes você foi pregar para eles? O sofá sumiu debaixo de mim, e eu queria desaparecer. Senti-me muito envergonhado com as perguntas que meu pai me fez. Eu pude perceber então ali que eu ia à igreja, mas não era de fato convertido. Eu julguei segundo os meus próprios parâmetros, acreditando que eles mereciam morrer de uma forma horrível. Como eu poderia desejar isso a alguém? E como ficariam seus filhos, suas famílias? Para onde iriam aquelas almas? O que eu fiz para tentar resgatá-los? Ali meu pai me ensinou que bandido bom é bandido restaurado, convertido e salvo. A história se repete. Quase 10 anos depois, o mesmo local, o mesmo cenário, mais de 120 mortos. Mas eu hoje não celebro a morte dos homens maus. Isso porque a consciência de pecado que eu tenho me faz perceber que eu sou um possível homem mau. Não, impossível não. Eu, segundo a Bíblia e a depravação total, eu sou um homem mau e também mereço a morte. Talvez se você pudesse ler meus pensamentos, você desejaria a minha morte. E lá vem um esquerdista lá para romantizar e defender bandido. Não, eu não sou de esquerda, eu não defendo bandido e não, eu não sou de romantizar papos sérios. Quem me conhece sabe muito bem disso. Mas esse vídeo, inclusive, não é para ensinar o que o governo deveria fazer ou ensinar como que o governo deveria entrar na comunidade. Eu não sou especialista na área. A ideia aqui é conscientizar homens e mulheres que, assim como eu, se consideram cristãos. Se consideram cristãos, mas não se atentaram com o que diz lá em Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Deus não se alegra com a morte dos ímpios. Deus não celebra a morte dos homens maus. O texto continua dizendo, muito pelo contrário, ele se alegra quando um ímpio se arrepende dos seus pecados. Como então eu poderia celebrar algo que Deus está se entristecendo? Como eu poderia me alegrar com a morte de 120 homens e dizer assim, tinha que ter morrido mais? Se o meu Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu amo, está triste com essa situação, aonde a igreja desandou a tal ponto de chegarmos a aplaudir e se alegrar com a morte de 120 homens maus? Eu fico pensando que o momento em que eu parei de desejar a morte dos homens maus foi quando visitei os presídios. E visitar o presídio, pregar o evangelho para aqueles homens e vê-los de joelhos dobrados, chorando, se reconciliando com Deus, me fez perceber que homens maus precisam de perdão. O fato de eu estar aos sábados, 7 horas da manhã, na porta do presídio para levar pão e um cafezinho para as mães dos presidiários aqui de Bicas, me fez eu não celebrar a morte dos homens maus, até porque eu amo essas mães. O fato de eu estar uma vez por mês no projeto Recomeçar, trazendo uma mensagem de esperança para homens e mulheres que estão no regime semiaberto, me fez pensar que Jesus, Deus, tem poder para transformar a vida de homens maus. Depois que eu comecei a trabalhar para o reino, indo atrás dos homens maus e apresentando o evangelho, ao invés de celebrar a sua morte, desejar a morte desses, eu comecei a celebrar a vida deles. Eu comecei a celebrar a nova vida deles. E como é bom fazer parte disso. Nesse livro que eu escrevi, Por que Pessoas Boas Sofrem, no capítulo 6 eu falo sobre a Igreja Emanuel. O que seria a Igreja Emanuel? Existem alguns momentos na vida do ser humano em que ele duvida, ele questiona, onde é que está Deus no meio desse sofrimento? Onde é que está Deus no meio da angústia, no meio da dor, no meio da morte? Aí a Igreja Emanuel vem e diz, Deus está aqui, olha aqui, ó. Eu estou aqui orando por você
Eu tô aqui trazendo uma mensagem para você. Eu tô aqui servindo, trazendo pão a você. Eu tô aqui amando, eu tô aqui te dando uma mensagem de esperança. Deus está aqui, olha, do seu lado, te abraçando, te acolhendo, te levantando, segurando a sua mão, apoiando a sua família, te dando pão, te dando alimento. Deus está aqui, através da minha vida, servindo você. Essa é a Igreja Emanuel. Nós temos o privilégio e a responsabilidade de aliviar o sofrimento que existe nessa humanidade. E é muito incoerente quando a gente fala assim: coitado das mães, mas bem feito por ter morrido. Não tem lógica. É muito incoerente falar assim: eu sinto compaixão pelas mães, mas bem feito por ter morrido. Essa incoerência, ela só consegue ser combatida e vencida, essa incoerência que há dentro de nós, quando a gente tem plena consciência de pecado, de quão mal nós somos e poderíamos ser se não fosse a graça de Deus nos alcançando. Depois de entendermos isso e percebermos isso, a gente vê que, na verdade, quem são os bonzinhos, quem são os mocinhos e quem são os maus? Esse vídeo faça você refletir um pouco sobre como o pecado tem destruído famílias, vidas e tem destruído nós, igreja. Que Deus nos abençoe. Que abracemos esse papo.